Mas o meu conselho é: feche os teus olhos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Alinhe agora o seu espírito completamente. Me permita, antes de levantar a minha voz em oração, ouvir a sua súplica diante de Deus. Comece a pedir: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Me permita viver uma noite de revelação por pecado, até mesmo por cansaço, distração. É uma segunda-feira, tem gente que veio depois de um dia de trabalho, outros que vieram da faculdade, gente que está com o corpo cansado, outros que estão com a alma abatida. Mas essa oração te prepara, essa oração te levanta, essa oração faz com que você se humilhe diante de Deus e com que o Senhor se lembre que você é pó e que tenha misericórdia de você. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Vamos lá, se humilha diante do Senhor. Diga: Deus, eu preciso. Senhor, o Rivotril já não está sendo suficiente para me acalmar. Senhor, os medicamentos já não estão sendo suficientes para controlar os meus nervos. Senhor, 3 dias de terapia na semana já não está sendo suficiente para controlar a minha ansiedade. Mas eu sei que basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, e a alma agoniada tem a paz que a precisa, e o espírito angustiado é liberto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu uno a minha voz agora em oração com a tua igreja. Senhor, nós não estamos aqui numa segunda-feira para fazer uma social, nem eu vim aqui só para cumprir uma agenda, de maneira nenhuma. Senhor, nós estamos aqui porque acreditamos que este é o dia que o Senhor fez, para que nos alegremos, para que sejamos instruídos, para que ouçamos a tua palavra e sejamos renovados, animados, libertos, vivificados. Senhor, eu acredito que na ministração da tua palavra, ministérios que estavam interrompidos terão continuidade, vidas que outrora estavam aprisionadas serão libertas para a honra e para a glória do teu nome. Deus, une-nos no mesmo propósito, revela a tua vontade, abre as janelas do céu sobre a DEVEC São Paulo nesta noite, e aonde houver, Senhor, alguém também acompanhando online, ao vivo pela internet, alcança esta pessoa com a mesma virtude que o Senhor determinou para ser liberada nessa noite em nosso meio. Nós te pedimos isso na autoridade do nome de Jesus. Enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, tu tens poder e liberdade pelo teu Espírito para curar enfermos, para limpar sangue, para repreender a diabetes, para eliminar tumores do corpo, para aprisionar demônios que se manifestam. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. A liberdade é tua nesta noite. Fala, porque quando tu fala a terra se cala. Fala, porque quando tu fala nós saltamos muralhas. Fala, porque quando tu fala a cova é fechada, o laço é partido e o teu nome é glorificado. Glorifica, 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 glorifica o teu nome, e nós te glorificaremos ainda mais. Em nome de Jesus, derrama da tua unção que despedaça o jugo. Senhor, olha aí, eu já levanto as minhas mãos pela fé, e da minha esquerda vai derramando unção, 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 unção. Jugos antigos e cadeias hereditárias sejam quebrados, sejam despedaçados. Vai passando no centro, passa em revista a teu arraial, vai cobrindo a minha direita, e o ministério betuma esta igreja no teu olho. Em nome de Jesus, nós oramos assim crendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, Senhor dos vivos e dos mortos, aquele que tem a chave de Davi, o que era, o que é, o que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, o cordeiro pascual, a estrela da manhã, a resplandecente estrela da alva, em nome de Jesus. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó,
Em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar sobre a pessoa que está do seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Tá bom? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito: Jesus vai dar um jeito. Calma que eu não contei até 3 ainda. Segura aí. Segura aí. No 3, você vai liberar. Tá bom? Eu já tive a oportunidade de estar diante desse texto, mas nunca ouvi Jesus falar comigo uma palavra de ordem tão atípica como a que Ele revelou a mim nessa noite aqui na igreja. Eu estava ali sentado, eu falei: Senhor, parece que não dá nem crédito uma frase como essa. Ela parece até antiteológica. E o Senhor falou comigo, e quando eu contendo qualquer coisa com Deus, Ele sempre me leva ao texto de Jeremias, e Ele me faz lembrar o que Ele disse a Jeremias, quando estando moldando o vaso, Ele diz assim: pode o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? E aí eu disse: então tá bom, Senhor, é isso que nós vamos dizer. Então quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado, vai dizer para ela com fé, porque essa palavra é de esperança. E aí você vai dizer para ela desse jeito: Jesus vai dar um jeito. É 1, prepara. É 2, tira o sorrisinho de canto de boca para ele te levar a sério como profeta. 2,5, você é um instrumento. Entenda que muitas vezes para Deus chegar a algumas pessoas, Ele passa por nós. Você é um instrumento. É 1, é 2, é 3, vai. Se você é daquele crente tátil, dá um aperto de mão, segura ele, levanta a mão, reage, celebra e fala para mais uns 2 ou 3 que entraram aqui desesperados: diga: Jesus vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito. Jesus vai, sacode mais uns 3. Sacode mais uns 3 aí, diga: Jesus, lá atrás, sacode mais uns 3 e diz aí: Jesus vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito. Glória a Deus. Jesus vai dar um jeito. Aleluia, aleluia. Jesus vai deixar claro, enquanto cumpria seu ministério terreno, é que todo ritual da lei precisa ter sentido. Jesus não quer rituais vazios de sentido. A devocional, a liturgia de um culto, tudo isso precisa ter sentido. Por isso ele disse: olha, não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele está dizendo: não fica pensando que eu vim abolir a lei, eu vim ensinar vocês como é que se cumpre a lei. Jesus nunca quebrou a lei. E uma das coisas que não é necessariamente uma quebra da lei, mas era um costume de gente santa, de gente consagrada em Jerusalém, era não compartilhar nada com o samaritano. Por quê? Os samaritanos são tidos como cães, como cachorros dentro daquela sociedade. E por que eles são tidos assim? Porque eles vacilaram, porque eles erraram, miscigenaram a raça, e com isso foram trazendo um outro pecado. Uma vez que eles já não podiam entrar em Jerusalém para adorar, colocaram no monte que estava em Samaria, que Samaria é uma região montanhosa, e colocaram ali vários ídolos constituídos por mãos de homens, ídolos que o Senhor obviamente rejeita desde o tempo da lei, em que confiou isso a Moisés, ao seu povo, quando ele disse: vocês não vão colocar ídolos ao meu lado e nem diante de mim, porque eu sou Deus zeloso. Sim, eu sou Deus zeloso. Aí ele diz: eu não quero vocês se curvando diante de ídolos constituídos por mãos de homens, porque eles têm boca mas não falam, ouvidos mas não ouvem, mãos mas não apalpam, pés mas não caminham. Antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. Então o pecado de idolatria para Deus é equivalente à prostituição. Todas as vezes que Israel se corrompia diante de ídolos constituídos por mãos de homens, Baal, Baalim, Azera e tantos outros, ele vai dizer pela boca do profeta Jeremias, por exemplo: Israel, tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro. O que ele está dizendo é: na maioria das vezes, Israel, uma prostituta se encaminha à prostituição levada por uma necessidade. Aí ele diz assim: mas tu, Israel, tu tens feito isso o que? Se prostituído. Aí ele diz assim: tu tens te prostituído gratuitamente só para me aborrecer. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: Israel, você está pior do que uma prostituta.
prostituta, porque ela se encaminha a seus amantes conduzida por uma necessidade. Mas você, de quem tem falta, uma vez que eu sou teu Deus? Eu te vesti de linho, eu te adornei de joias, eu derramei perfume, eu te calcei de couro, eu adornei teu cabelo, eu te trancei, eu deixei teus seios formosos, eu te alimentei de leite, eu te reguei de uva, eu te coloquei diante da vide. Mas agora, quando os teus seios cresceram e tu te tornaste formosa, tu te deitaste com os teus amantes te prostituindo. É assim que Deus vê o pecado da idolatria. Só para você entender, Deus vai falar para Israel coisas que eu não tenho coragem de mencionar, mesmo sabendo que são citações bíblicas. Esse é o pecado. Então por quê? Por que para judeu samaritano é cão? Por que para judeu samaritano é cachorro? Porque para judeu, samaritano é a escória. Uma vez que eles se desviaram, que eles se afastaram. Aí você diz assim, irmã Camila, por quê? Porque eles estão diante de ídolos constituídos por mãos de homens? Não, muito pior. Porque no monte que eles constituíram altares para ídolos feitos, obras de mão, Baal, Baalins e etc., eles também colocaram um altar para Deus Jeová. Esse é o problema. Deus deixou muito claro: não coloquem deuses diante de mim e nem ao meu lado. Não significa que Deus fica feliz em saber que uma pessoa vai adorar a um ídolo constituído por mãos de homens. Mas o que ele está dizendo é, até se for para servir o outro lado, faça isso com integridade, porque você não pode servir a dois senhores. Há mais integridade em alguém que vai embora da igreja para pecar do que alguém que acha que pode congregar e ficando em caminho de iniquidade. É mais ou menos isso que está acontecendo em Samaria. Quando Josué chega diante do povo de Israel para ensinar eles como eles deveriam adorar a Deus, Josué está vendo que já está chegando no final de sua carreira. Aí ele reúne todo o povo que sabia que ainda tinha ídolos escondidos dentro da sua tenda, e ele diz assim: se Baal é Deus, seguiu. Agora, se o Senhor é Deus, deitai fora vossos ídolos e segui ao Senhor. Aí ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: o que eu e a minha casa vamos fazer não depende da decisão que vocês vão tomar. Agora, se Baal é Deus, segue após ele. Agora, se o Senhor é Deus, deitai fora Baal. O que ele está dizendo é o seguinte: Baal aceita amantes, Deus não. Baal aceita que você adore a ele hoje e venha ao culto no domingo, semana que vem. Baal aceita. Baal aceita que uma semana você saiba seu futuro no tarô e na outra semana você busque uma revelação numa congregação profética. Baal não tem problema com isso. Agora Deus está dizendo: eu não aceito. Deus está dizendo: eu não aceito. Jesus não dá, Jesus já chega pedindo, igual chegou na vida de algumas pessoas aqui. Não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu shalom Adonai, olhou para ela e diz: dá-me de beber. Jesus chegou pedindo. Ela fica tão assustada pelo fato de ver categoricamente que ele é judeu e está em território samaritano, em província samaritana, com cara de judeu, jeito de judeu pedindo água, que ela fica assustada e resiste na hora. Mas peraí, é um costume dentre as mulheres servir as pessoas que pedem água a beber, mas ela não vai conseguir atender o costume de cara. Por quê? Porque ele é judeu. Ela fica assustada. Aí ela diz assim: mas como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Não sabe que judeus não se comunicam com os samaritanos? E Jesus responde: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Completa de novo: quem é o que te? Quem é o que te? Quem é o que te pede? Era tu que lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus está com muita vontade de dar água a ela. Jesus passou ali só para saciar a sede dela. Jesus passou ali porque na verdade o desejo dele não é conhecer Samaria. O desejo dele é saciar a samaritana. Jesus não passou ali porque ele tem sede de água terrena. Jesus passou ali porque ele tem sede de fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas ela não entende porque ele já chega pedindo. Completa para mim, gente. Ele já chega. Só que o pedido de Jesus é para libertar ela. Sabe quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que está acostumada a receber o tempo todo.
Essa mulher é uma mulher que está acostumada a fazer com que a sua vida viva em função da vida de outras pessoas. Por que ela teve 5 relacionamentos e agora está aceitando estar na condição de amante? Está aceitando estar na condição de um marido que não é dela? Porque ela vive na inter-relação das dependências. Eu não posso afirmar que essa mulher ama esse homem, mas posso afirmar que ele faz o sacolão da semana para ela. Essa mulher tem necessidades que são supridas nas relações. Eu vou falar de novo porque você não vai esquecer disso. Essa mulher tem necessidades que são supridas nas... E você não pode ter como base de suprimento relação nenhuma. Por quê? Porque quando você tem como base de suprimento a sua relação com alguém, isso não é aliança, isso é algema. Você se torna refém dessa relação. Essa mulher é refém pela 6ª vez. Casada ou não, a condição dela não muda. Ela é refém. Refém das relações. Está acostumada a receber. E sabe qual é o problema de viver assentado na mesa da recebedoria? É que de tanto você receber, você esquece que tem valor para dar. Isso te deixa numa relação de dependência tão grande que você começa a esquecer que você também é capaz de dar. E a palavra de Deus não diz que mais bem-aventurada coisa é receber. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é... Vem comigo. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é... Mais bem-aventurada coisa é dar do que... Receber é muito bom, mas dar é melhor. Porque quem recebe, recebe porque precisa. Quem dá porque tem. A multiplicação do vinho, no primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná, começou com um pedido: enche as talhas de água. Não vai vindo nada. Elias, quando foi ser sustentado pela viúva de Sarepta, quando o Senhor disse: vai lá, porque a viúva vai te sustentar, ele chegou lá e disse: o que é que você tem? Ela disse: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolo para mim, para o meu filho e para a gente morrer. Aí ele disse: prepara esse bolo para mim. Primeiro pediu. Depois, meu irmão, não faltou azeite na botija nem farinha na panela. No casamento teve tanto vinho que o mestre Sala falou: como é que pode? O bom vinho fica no começo, e quando todo mundo já está embriagado, joga o outro. Aí disseram: mas aqui parece que vocês guardaram o melhor vinho para o final. Começou com a água, terminou com vinho. Começou com uma botija, um pouco de farinha, e terminou com uma empresa de farinha e de azeite. Eliseu, quando chega na casa da outra viúva, ela diz: olha, o credor está à porta, vai levar meus 2 filhos como pagamento de uma dívida, mas tu sabes que meu marido era temente ao Senhor e era profeta. Aí ele olha para ela e diz assim: declara-me o que tens. Ele está dizendo: coloca na mesa o que você tem. Ah, tudo que eu tenho é uma botija. Ele diz: vai, aumenta a demanda, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Dívida, pagou e viveu do resto. De um resto desse a gente fica rico. Vendeu tudo. Veja como antes de vir a multiplicação, antes de vir tudo que ele tem para dar, tudo começa com um pedido. Mateus capítulo 14, Jesus vai realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. São 5 pães e 2 peixes. Aí ele diz assim: dai de comer à multidão. E os discípulos dizem: Senhor, tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixes. Aí ele pega os 5 pães e 2 peixes e dá graças ao Pai. 5 pães e 2 peixes, faz a multiplicação. E o texto diz que naquele dia mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Por quê? Porque alguém pegou os 5 pães, os 2 peixes que o menino tinha dado só para o ministério e colocou para rolo. Jesus pediu, deu e teve a multiplicação. Veja como o pedido de Jesus te liberta. Veja como o pedido de Jesus amplia as coisas. Quando Jesus pede a ela, Jesus não está pedindo para prender, Jesus está pedindo para soltar. Por que Jesus está pedindo de beber a ela? Porque Jesus quer começar uma conversa para deixar claro que ele tem a água que ela precisa. Então, irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Jesus está pedindo para dar. Você está aí amarrado a uma renúncia, amarrado a um sacrifício. Jesus tem te pedido coisas tão simples e você diz: ai Senhor, eu não consigo. E Ele está dizendo: se você soubesse o que eu tenho para te dar, tu já tinha renunciado isto há muito tempo. Oh meu Deus! A gente tem que sair desse vínculo de viver assentado na mesa da recebedoria. Algumas libertações, se não todas, elas trafegam não naquilo que a gente aceita receber, mas naquilo que nós estamos dispostos a. As pessoas nos dão, quantas coisas as pessoas te dão só para te prender. Quantos
Quantos relacionamentos que parecem alianças, mas não são. O Espírito de Deus diz: você chama aliança, mas isso é algema travestida de aliança. Gente que tomou posse de você só porque te deu. Gente que quer ser a senhora da sua casa só porque pagou uma conta. Gente que acha que você tem que ser outdoor ambulante só porque te deu alguma coisa. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: quantas vezes você aceita receber coisas que te prendem, que te amarram, que te manietam. Aí chega Jesus te pedindo e você não quer dar. Aí Ele está dizendo: veja, tem gente que só te dá para te prender, mas eu estou te pedindo para te soltar. Eu estou te pedindo para te liberar. Pega na mão de alguém aí do seu lado nessa noite agora, vai. Pega com fé, pega com fé. Pega de qualquer jeito não, meu irmão. Não quer pegar, não pega. Mas se é para pegar, pega com vontade. Pega na mão dessa pessoa e diga: Ele pede. Diga: Ele pede para te soltar. Diga: muitos dão para te prender. Jesus pede para te soltar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus tem te pedido para te liberar. Receba a tua libertação através da renúncia. Entrega logo o que Ele está te pedindo. É o café que Ele está te pedindo, entrega. É um jejum de uma semana, entrega. É a quebra de um ficante que mal te vê, não está nem aí para botar uma aliança no teu dedo. Joga logo isso aí por terra. Isso não é relacionamento, isso é embaraço para acabar com a tua vida. Jesus está dizendo: Ele chega te dando, ela chega te dando para te comprar. Eu chego pedindo para te despir. Eu chego pedindo para te soltar. Eu chego pedindo para te libertar. Quando Ele pede, Ele solta ela. Ela chega naquele poço, pastor Rangel, amarrada. Pastor Dilon, ela está amarrada. Mas Camila, como é que você sabe que ela está amarrada? O texto não está falando de corda. A amarração dela não está na mão, está no horário. Que mulher busca água meio-dia? Só ela. Às vezes a corda não está na tua mão, é a circunstância que te prende. Dá para ver que está amarrado. Vem no culto, mas não pode levantar a mão. Sai de casa, mas não pode dizer onde foi. Não chega com corda, mas a gente te olha no culto e diz: ah lá, veio amarrado, mas Jesus vai soltar. Jesus vai soltar. Tu vai embora daqui hoje desatada. Tu vai embora daqui hoje soltinha. Alguém vai dizer: está falando muito alto. E você vai dizer: é porque Jesus me soltou. Eu vou falar no tom que eu quero. Meu relacionamento agora é com Ele. Soltou. Quando Jesus pede, Jesus solta ela. Por quê? Jesus não pede para humilhar. Jesus pede o que sabe que ela pode oferecer. Um cântaro com água. Isso não é muito, ela foi lá para fazer isso. Por que Jesus pede isso? Para resgatar o valor dela. Tem coisa que Jesus está te pedindo, não é para te empobrecer, é para resgatar seu valor. Quando tu recebe muito tempo, tu te esquece que tem poder de dar. Tem gente que já está sentado há tanto tempo que esqueceu que sabe pregar. Tem gente que está sem orar há tanto tempo que esqueceu que é uma bomba na mão de Deus. Ah, vou falar do jeito que Deus está mandando. Tem gente aqui que era da marcha. Gente aqui que é do movimento. Não é do tráfico não, é do mover entre os céus e a terra. Mas alguém te deu tanto e foi te amarrando tanto que tu não sabe nem mais dar glória. Tu tenta pular para dar lugar, tu cai, perdeu até o... Só que Jesus te trouxe aqui para dizer: conheço tuas circunstâncias, vou te soltar, vou te soltar, vou te soltar, vou te soltar, vou te soltar. E depois que a gente fica livre, as pessoas têm até dificuldade de entender como é que a gente ficou assim. Normalmente procuram a gente dizer assim: o que você te deu? Ou melhor, o que te deram para você ser assim? Aí você vai dizer: menina, aí é que tá, não me deram, me tomaram. E aí eu fiquei desse jeito. Você é muito exagerada, aí você tem que dizer: porque tu é presa, filha, eu sou solta. O pedido de Jesus veio para liberar, veio para resgatar o valor.
Ela lembrou que tinha utilidade, que também podia oferecer. Só que ela resiste, porque a gente é assim. Depois que se acostuma muito a receber, temos dificuldade de dar, de renunciar. Ele pede de beber e ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. No processo de libertação dos relacionamentos e das cadeias que nos prendem, a gente perde a capacidade de dar, de tanto tempo que a gente recebe. Olha a palavra dela: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Se fosse ao contrário, era mais natural um judeu falar: como é que sendo tu samaritana? Porque numa categoria, a grosso modo, os errados são os samaritanos, os judeus estão? Então, ao invés dela ficar escandalizada dele pedir para ela, uma vez que ele está certo, ela deveria entender que está diante de uma oportunidade de corrigir as coisas. Mas não, ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Se fosse ao contrário, dava a entender. Se Jesus dissesse: como sendo tu samaritana, fala comigo, cachorra, até dava para entender. Mas não é o caso. Não é o caso. Mas ela está tão acostumada a receber tanto tempo que ela resiste. Por que ela resiste? Porque é pedido. Se fosse oferta, ela aceitava. A gente é muito crente para receber e pouco crente para dar. Ah, meu irmão, você chega para um crente desse no final do culto e diz: irmão, eu senti de Deus. O cara pega a chave do carro, tu já sente arrepio. Ai, meu Deus. Ele coloca na tua mão e diz assim: ó, senti de te dar. Tu pensa que é um troço velho, daqui a pouco tu vai lá fora. É força e inteligência, é um Amarok. Não é não? Oh, meu Deus, tu não quer saber qual é a religião do cara, qual é a placa denominacional do cara. Tu não quer saber se ele é da igreja, se ele não é, se o carro foi comprado com dinheiro certo, se foi com dinheiro errado. Nada disso. Você diz: irmão, é de Deus. Recebe o carro. Por quê? Porque nós somos prontos a receber. Qual foi a palavra de ordem? Porque quando Jesus revela para nós o estado que nós estamos, a gente busca um jeito, mas busca o nosso jeito. O nosso jeito de mudar de vida, o nosso jeito de pedir perdão, o nosso jeito de querer adorá-lo. E aí, de repente, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a samaritana. O que, irmã Camila? A gente vai descobrir que se depender do nosso jeito para dar um jeito, não tem jeito. Por que, irmã Camila? Porque ela diz: aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Ou seja, aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar, no templo ou no monte? Aí Jesus diz: agora pegou para você. Por quê? Porque no monte, ou melhor, no templo tu não entra. Samaritano vai entrar no templo? Só se for para ser apedrejado. No templo você não entra e no monte Deus não recebe. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto você quiser dar seu jeitinho, você vai ficar sem jeito. Enquanto você achar que o método da tua salvação, que o método da tua libertação vai vir dessa tua cabeça limitada, vai vir desse teu coração travado, enquanto você achar que as saídas que saltam para a vida virão das tuas estratégias, vai continuar atado, vai ficar consciente do erro sem saber como consertar, vai entender que está errado tendo que conviver com a culpa. Só que Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: se você aceitar comigo intimidade, se você topar comprometimento, se você entender que o meu pedido não te prende, mas te solta, eu vou te mostrar que você não tem um jeito, mas eu tenho. Porque Jesus olha para ela e diz: no templo você não entra, no monte Deus não recebe, mas creia no que eu lhe digo agora, mulher. A hora chegou, já vem e fala contigo. O que é que Jesus está dizendo? O que ela quer? Ela quer um altar. O que ela quer? Ela quer um sacerdote. O que ela quer? Uma oferta para expiação do pecado. O que ela quer? Derramamento de sangue para expiação do pecado. Quando Jesus diz para ela: crê-me, ele está dizendo: crê em mim, que a hora chegou e já vem. Aí ele diz assim: em que os verdadeiros adoradores não dependerão nem do templo nem no monte,
Quando ele diz crê em mim que a hora vem e fala contigo, ele está dizendo: se você quer um altar, está falando com ele. Se você quer um sangue, está falando com ele. Se você quer o cordeiro, está diante dele. Se você quer sacerdote, eu te apresento o sumo sacerdote. A hora chegou e já veio em que os verdadeiros adoradores, quem são adoradores aqui? Quem sabe da glória a Deus? Quem sabe da aleluia? Não, ele está dizendo em que os verdadeiros pecadores arrependidos, eu vou dar um jeito para eles. Eu vou dar um jeito para eles. Olhe para quem está do teu lado e diz: Jesus. Não, grita para ele, diz: Jesus. Eu sei que eu estou em São Paulo, mas dá uma de carioca, dá uma chiada aí e diz: Jesus. Jesus está dando um jeito no que não tinha jeito, para você tomar jeito na tua vida. Jesus está dando um jeito.